Agora, escuta bem. Olha só que coisa forte sobre a oração de acordo e concordância. Quando você fala com sua esposa, fala com o irmão, para concordar, realmente garanta que ele está concordando em fé mesmo, tá certo? Entendendo as promessas, pensando igual você. Por isso, nas salas de oração, nossa igreja tem poderosas salas de oração, tá? Poderosa sala de oração liderada pelo pastor Marcelo e a equipe de oração, é Paz Prayer. Salas de oração pelo Zoom, são 6 todos os dias, 7 dias por semana, 6 poderosas salas de oração pelo Zoom. É uma coisa fabulosa, tanta gente orando. Só que o que me alegra é que essas pessoas que estão orando, elas oram cheias de fé, naquela oração de incredulidade. Porque tem gente que você pede para orar, seria melhor nem pedir àquela pessoa para orar, porque ela ora com tanta incredulidade, ela não tem fé nenhuma que um milagre vai acontecer. Oh Senhor, e ela vai reclamando e murmurando, o Senhor sabe que a situação dessa criança está tão ruim, está tão feio, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia, ela vai falecer, e fica falando cada besteira. É melhor nem pedir gente assim para orar. Eu gosto das pessoas na nossa sala de oração, porque elas oram com fé. Você sabia que todos os 7 tipos de oração devem ser orados no Espírito, dirigido pelo Espírito Santo, e todas devem ser oradas com fé? Todos os 7 tipos de oração é com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Foi pela graça, mas também não foi. Que tal separar um horário do seu dia para o Paz Prayer? As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. O seu sangue para nos dar a salvação. Meus irmãos, gosto de lembrar que a vida é um processo de aprendizado. Talvez pense muito em aprendizado porque, por vocação, por sangue, eu sempre tive relação com a área do ensino, né? Na minha família, todos são professores, né? Minha mãe, meus irmãos e agora as filhas, todo mundo enveredou por esse caminho do ensino. Ninguém quis ser rico lá em casa. O pessoal decidiu que todo mundo ia ser professor. E talvez por isso eu tenho uma identificação especial com o processo de aprendizagem, é algo que me encanta. E tenho descoberto ao longo da vida que há coisas que nós aprendemos porque alguém disse. E a gente, querendo ou sem querer, acaba ouvindo lições e histórias, e vai lendo, e vai tomando conhecimento das coisas, e vai aprendendo pelas experiências dos outros. E esse aprendizado é válido. Mas há coisas que a gente aprende porque a gente vai atrás. A gente quer aprender, a gente investiga, a gente pesquisa, a gente descobre. E esse tipo de aprendizado tem uma gratificação adicional, a gente se sente realizado. É algo porque a gente desenvolve um interesse todo especial. Mas é um tipo de conhecimento que a gente aprende pelas experiências da vida. E esse tipo de aprendizado nem sempre é agradável. E às vezes há um preço a ser pago. Esse aprendizado nem sempre é desejado, às vezes aprendemos sem que tenhamos planejado isso. Esse aprendizado nem sempre é coletivo, às vezes são experiências incrivelmente individuais e pessoais. Mas é fascinante perceber que aquilo que aprendemos com as nossas experiências nos marca como nenhum outro aprendizado. A nossa vida é profundamente marcada pelas experiências e por seu poder de ensinar. Eu estou dizendo isso porque quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que há muitas coisas que a Bíblia ensina e chegam ao nosso coração como conceitos válidos e preciosos sobre Deus, e a Bíblia é riquíssima em relação a isso. Mas existem ensinamentos que são filtrados pela experiência. E é por isso que, quase sem perceber, a gente tem uma predileção especial por ler o livro dos Salmos. Já percebeu isso? Se a gente quer abrir um texto aleatório, o primeiro livro que vem à nossa mente é o livro dos Salmos. Sabem por quê? Porque no livro dos Salmos nós temos experiências de vida.
As coisas são aprendidas a partir de vivências. E quando nós aprendemos a partir de vivências, isso fala de modo muito mais claro ao nosso coração. Há um texto emblemático no último capítulo do livro de Jó. Talvez uma das experiências mais fortes da Bíblia. E quando Jó, no final daquela história, conversa com Deus, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois de nossas experiências com Deus, é como se aquilo que nós sabíamos sobre Deus passasse por um profundo processo de transformação. Por isso, eu queria falar hoje sobre uma lição a ser aprendida, mas queria começar de um texto das Escrituras que está no último versículo do Salmo 40. Salmo 40, versículo 17, o salmista está conversando com Deus. E ao conversar com Deus, o salmista diz assim: eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. A lição que foi aprendida pelo salmista e que ele compartilha com a gente, que eu queria compartilhar com vocês, é a lição da dependência. Dependência. O texto tem a ver com aprender a depender do Senhor. Na verdade, de aprender a depender, nós aprendemos desde que nascemos. Nenhum animal nasce tão dependente quanto o ser humano. Um animal recém-nascido consegue se virar sozinho, o ser humano não. O ser humano nasce totalmente dependente. Ele não consegue sobreviver sem auxílio. Ele não consegue sobreviver sem apoio, sem ajuda. Nós nascemos totalmente dependentes. E já desde o cedo começamos a entender que não somos independentes, que não somos autossuficientes, que não somos capazes de viver, nem mesmo sobreviver sozinhos. Mas a Bíblia nos ensina uma lição que às vezes demoramos para aprender. Precisamos aprender a depender do Senhor. O Salmo 40 conta uma experiência interessante. O salmista começa contando o seguinte: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do charco de lodo, de um tremedal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E prossegue o Salmo, até chegar na conclusão. E a conclusão desse Salmo é como o salmista estivesse dizendo: eu aprendi a depender do Senhor. E eu aprendi que há algumas razões para dependermos do Senhor. Por isso ele diz, nesse versículo 17, quais são essas razões. Acompanhe comigo esse processo de aprendizagem, porque isso nos ajuda a entender e aprender também. E a primeira razão apresentada por ele para dependermos do Senhor é que nós somos pequenos. A primeira frase desse versículo 17 é: eu, na verdade, sou pobre e necessitado. Não se assuste com o que eu vou dizer, mas o primeiro passo para recebermos as bênçãos do Senhor é reconhecermos nossa necessidade dEle. A Bíblia ensina isso. O que abre a porta para que Deus haja em nossa vida é o nos posicionarmos prontos a receber. É quando entendemos a nossa necessidade. Por isso a frase dele: eu sou pobre e necessitado. Mais que isso, aprendemos na Bíblia que algumas vezes é a nossa dificuldade em perceber nossa necessidade que nos impede de receber as bênçãos de Deus. Jesus ironiza sobre isso e diz: os sãos não precisam de médico. Ele está dizendo: tem gente que morre achando que está são. Enquanto ele acha que está são, ele não procura o médico. É uma maneira de dizer que nós, muitas vezes, somos privados de receber as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, porque nós nos esquecemos de que precisamos dele. Jesus ilustra contando a história de um fariseu e de um publicano. Os dois foram ao templo para orar.
dos dois, um voltou justificado, que foi aquele que se colocou diante de Deus e pediu misericórdia. O outro que se achava, voltou se achando, mas não foi abençoado por Deus. Não foi abençoado por Deus. É interessante que a gente lê a história de Jó, e a gente aprende na história de Jó o modo como ele é um homem exemplar em vários aspectos. Mas começa a ler a história de Jó, começa a ver aqueles debates. E quando os amigos de Jó começam a dizer, olha, você está sofrendo porque você está em pecado, Jó, para se defender, começa a dizer, não, eu não tenho pecado nenhum, não cometi erro nenhum, não. E a gente começa a ver que Jó tinha, sim, o método da paciência, mas ele também se achava. Ele se achava alguma coisa, ele começou a questionar e a argumentar com seus amigos. Aliás, quando a gente é acusado, a gente tende, para se defender, de começar a mostrar quem a gente é, né? Aí o livro vai caminhando, e é curioso que quando chega lá perto do final do livro, depois que Jó fala, que os três amigos dele falam alternadamente, cada um fala um bocado de coisa, Deus pega a palavra. E aí Deus enquadra Jó. Em outras palavras, Deus diz assim, quem você acha que é? Quem você pensa que é? Foi você que estava me instruindo quando eu criei o mundo, foi? Foi você que me ensinou a fazer o que eu fiz? Quem você acha? O que você acha que sabe? Você acha que entende de tudo, meu filho? E depois que Deus enquadra Jó, quando você chega lá no capítulo 40, Jó diz assim, eis que sou vil, o que te responderia eu? A minha mão ponho à boca. Eu vou me calar, falei besteira, perdi uma boa oportunidade de ficar calado. E aí Jó se cala e percebe que ele é tão pequeno diante da grandeza de Deus. Ele é tão pouco diante da grandeza de Deus. Não por coincidência. É depois que Jó diz isso que Deus abençoa ele. Aí sim, aí Deus começa a abençoá-lo. Nós precisamos entender o nosso lugar, nossa limitação, nossa fragilidade. É bonito ouvir as palavras do rei Davi. Rei! Um rei que era respeitado e considerado por todos, admirado, muitas vezes exaltado pelas pessoas. Tinha o respeito não só do seu povo, mas dos outros povos, um grande conquistador, um guerreiro extraordinário. Mas é bonito ver que quando Davi reúne o povo para dar ofertas a Deus, de acordo com o primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 14, Davi diz assim, mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos fazer ofertas tão voluntariamente? Porque tudo vem de ti, e do que é teu tu damos. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu sou o fruto da tua misericórdia. O que eu recebo é dádiva tua, é bondade tua, é misericórdia tua, é generosidade tua. Como eu preciso entender isso? Paulo se coloca diante de Deus e diz, pela graça de Deus, sou o que sou. O que nós somos vem de Deus. O que nós temos vem de Deus. E então, o salmista primeiro se coloca diante de Deus e diz, eu sou pobre e necessitado. Primeira lição, portanto, da dependência, nossa limitação. Mas aí ele aprende um pouco mais e quer nos ensinar um pouco mais. Eu devo depender do Senhor não apenas porque nós somos limitados, ou porque eu sou fraco, ou porque eu sou pequeno. Mas a segunda razão é porque Ele cuida de nós. E Ele explicitamente diz isso. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. É uma das coisas mais bonitas que eu aprendi a dizer na minha vida foi, o Senhor cuida de mim. Em tantos momentos difíceis da minha vida, como foi bom saber que o Senhor cuida de mim. A cada dia de minha caminhada, como foi bom saber que o Senhor cuida de mim. Apesar de minha fragilidade, de minha limitação, de minha pequenez, por incrível que pareça, apesar dos meus pecados, Deus não deixa de cuidar de nós porque nós erramos. E aí o profeta Jeremias diz no livro das Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E que essas misericórdias se renovam a cada manhã. O lado complementar à percepção de nossa pequenez é a percepção da grandeza de Deus. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre isso.
É por isso que é tão importante entendermos como Deus é grande. Lindas as palavras do apóstolo Paulo, e Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 11, os últimos versículos desse capítulo, versículo 33 em diante, ele diz o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? Ou quem se fez seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Lindas as palavras do apóstolo Paulo, mas não é só Paulo. Volte para o livro dos Salmos. Os salmistas falam sobre isso. No Salmo 111, versículo 2, a primeira parte desse versículo diz: grandes são as obras do Senhor. O Salmo 92, na primeira frase do versículo 5, diz assim: grandes são, Senhor, as tuas obras. Davi, naquele mesmo capítulo que mencionei agora há pouco, diz assim: tua é, ó Senhor, a grandeza, e o poder, e a glória, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, ó Senhor, o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Senhor, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Como precisamos lembrar a grandeza de Deus. Mas um texto que me fascina, sabe o que é? É quando o reconhecimento de quem Deus é vem não de servos seus, mas de gente que descobre quem Deus é sem o conhecer tanto. No livro de Daniel, nós encontramos no capítulo 4, versículo 3, as palavras do rei Nabucodonosor. E é o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, que diz assim: quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Mas eu vou dizer para vocês, Davi glorifica ao Senhor, Paulo glorifica ao Senhor, Nabucodonosor glorifica ao Senhor. Tem tantos textos da Bíblia que falam da grandeza de Deus, mas eu tenho o meu preferido. É aquele que apresenta a imagem dos salvos na glória celestial. E de acordo com Apocalipse 15, versículo 3, cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque eu sei que eu estarei lá. Não são as declarações dos outros que já passaram, mas as declarações dos salvos, que pela eternidade glorificaremos o nome do Senhor. Falaremos de sua grandeza, exaltaremos o seu nome. É maravilhoso perceber que, ao mesmo tempo que eu noto a minha limitação, o contraponto é perceber a grandeza de Deus, um Deus cujas obras são poderosas. Por isso, eu posso confiar nele, porque ele, esse Deus todo-poderoso, cuida de mim. Nas palavras do profeta Isaías, é o único Deus que trabalha para aquele que nele espera. E Deus trabalha por nós. Por isso, no Salmo 33, o versículo 20, o salmista diz: a minha alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. A nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. A lição da dependência inclui, portanto, a percepção de quão pequeno eu sou. Inclui a percepção de que Deus cuida de mim. Mas o salmista termina esse salmo lembrando uma última razão pela qual nós podemos depender do Senhor. É que nós podemos recorrer a Ele. Não apenas eu percebo quão pequeno eu sou, não apenas eu percebo quão grande Deus é, mas eu aprendo que eu posso recorrer a Ele. E então o salmista completa, depois de dizer: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim.
Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Mas eu mencionei no início que as lições que mais nos marcam são aquelas lições que vêm de nossa experiência. As lições que mais nos marcam são aquelas que surgem daquilo que nós vivemos. Por isso eu só consigo entender bem as palavras com que o salmista termina esse salmo, quando eu lembro as palavras com que ele começa esse salmo. Por isso, eu lembrei que ele começou dizendo: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe de onde eu tiro a lição, que eu nunca vou esquecer, de que eu posso recorrer ao Senhor? Simplesmente do fato de que eu já recorri a Ele algumas vezes, e em todas elas Ele me respondeu. Não por mim, por Ele. Todas as vezes em que nós recorremos ao Senhor, Ele nos ouve. Todas as vezes. Há quantas vezes nas Escrituras Deus usa exatamente a imagem de olhos abertos, ouvidos atentos. Por vezes Deus usa a imagem de mãos que nos protegem. Há um momento em que a Bíblia chega a trazer uma imagem curiosa. Deus usa a imagem de uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. Um Deus que cuida de nós é um Deus com quem nós podemos contar. É um Deus a quem podemos recorrer. É um Deus a quem podemos buscar. Nada explica, nada justifica o fato de nós buscarmos tão pouco a Deus. Nós conversamos tão pouco com Ele, nós recorremos tão pouco a Ele. Para ser sincero, a verdade é que nós às vezes só recorremos a Deus quando tentamos todas as nossas possibilidades e descobrimos que não funcionaram. E a gente vai sofrer sem necessidade, quando poderíamos começar por buscar o Senhor. Começar por buscar o Senhor, na certeza de que Ele nos ouve, na certeza de que Ele nos atende. No Salmo 126, versículo 3, o salmista relembra algumas experiências do passado e diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Exercite um pouco mais isso. Exercite um pouco mais lembrar as bênçãos do Senhor. Eu sei que a gente não consegue enumerar todas as bênçãos de Deus. A gente nem se apercebe de todas as bênçãos. Sabe aquele dia quando alguém estava viajando e sofreu um acidente? E no acidente ele sobreviveu e saiu bem. E a gente agradece a Deus aquele milagre do livramento? Aquela não foi a única viagem que a pessoa fez na vida. Todos os dias ela viajou. E Deus a poupou todos os dias. O livramento de Deus para conosco é permanente. É constante, o cuidado de Deus sobre nós é constante. E nós sequer nos lembramos disso. Nós sequer nos apercebemos disso, de que Deus está cuidando de nós permanentemente. Alguns textos da Bíblia lembram isso, como o salmista menciona, que enquanto alguns se angustiam para conseguir o sustento, Deus cuida dos seus amados enquanto eles dormem. Ou quando o salmista diz que Deus nem cochila, Ele cuida de nós permanentemente. Permanentemente. Aprender a lição da dependência é estar consciente de que podemos buscar em oração ao Senhor. Por isso, capítulo 57, no Salmo 57, versículo 1, o salmista começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois em ti se refugia a minha alma. À sombra das tuas asas me refugiarei, até que passem as calamidades. Eu sei que a vida pode incluir momentos difíceis, de dores, e a palavra usada pelo salmista é forte: calamidades. Calamidades acontecem sim, dores acontecem sim, sofrimentos acontecem sim. Que tal confiar no Senhor até que tudo isso passe? Porque um dia tudo isso passará
e nós estaremos na sua presença por toda a eternidade. Mas até lá, que tal depender do Senhor? Que tal confiar no Senhor? Que tal parar de lidar como se as suas forças fossem suficientes com os problemas da vida? Por isso, o sábio conselho de Pedro, e com esta lembrança termino nossa reflexão. Quando Pedro diz, no capítulo 5 de sua primeira carta, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não sei quais são as preocupações que você traz em sua mente, em seu coração hoje. Não sei quais são as dificuldades com as quais você tem lidado. Talvez preocupações consigo, talvez preocupações com alguém que você ama. Mas é possível que você agora, nesse instante, carregue alguns fardos e alguns pesos. Ansiedades, temores, receios, insegurança, preocupação, mágoas. Eu quero desafiar você a depender do Senhor. A dizer para o Senhor, Senhor, eu sou pobre, necessitado, eu tenho minhas fragilidades. Mas eu creio que Tu és todo-poderoso, eu creio que Tu cuidas de mim. Tu és o meu auxílio, Tu és o meu libertador. Curve sua cabeça nesse instante. E se você nesse momento quer colocar algo diante do Senhor, e tem algo em sua vida que o tem afligido, tem incomodado, tem perturbado, e agora você quer entregar ao Senhor, para depender dEle, onde você está, mesmo com a cabeça baixa, levante sua mão. Eu quero ver daqui, eu quero orar por sua vida. Levante sua mão. Estou vendo algumas mãos que se erguem. Pode levantar sua mão, eu quero ver daqui, eu quero orar por sua vida. Várias mãos se erguem. Mantenha sua mão erguida. Pode continuar em oração, eu quero orar por você agora. Deus sabe o que está no seu coração. Deus sabe o que está na sua alma. E Deus sabe do seu desejo e de sua disposição de agora entregar ao Senhor o que o aflige. Você vai entregar ao Senhor agora, e nós vamos orar por sua vida nesse instante. Vou te fazer mais uma pergunta. Talvez, na verdade, o que você precise seja a certeza da vida eterna. E a Bíblia diz que você pode ter a certeza da vida eterna entregando sua vida a Jesus. Não apenas esse problema, mas entregar toda a sua vida a Jesus. Você quer fazer isso agora, entregar toda a sua vida a Jesus? Levante sua mão também, onde você estiver. Aqui embaixo na galeria, levante sua mão. Mão se ergue, Deus te abençoe. A outra mão que se ergue nesse instante, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus. Deus te abençoe. A outra pessoa, diga: Deus te abençoe. Eu quero entregar minha vida a Jesus agora, toda a minha vida. Não só o que está me incomodando, mas minha vida como um todo. Pode baixar a sua mão, eu vou orar por você agora. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Pai querido, neste instante, Senhor, algumas mãos se ergueram. Há algumas vidas, Senhor, presentes neste lugar, que trazem em seu coração algum peso, algo que os preocupa ou que os aflige. E agora, Senhor, estão querendo depender de Ti e colocar nas Tuas mãos o que está no seu coração. Recebe, Senhor, nesse instante, esses corações que se colocam diante de Ti. Traz a Tua paz, traz a certeza de que Tu estás nos ouvindo, a certeza de que Tu cuidas de nós. Há também vidas, Senhor, que nesse instante se comprometem a entregar-se plenamente a Ti. Corações que se abrem para que Jesus Cristo seja o seu Salvador, Senhor de suas vidas, ó Pai. Neste instante, sela esta salvação. Escreve estes nomes no Teu livro. Dá a estas vidas a certeza da vida eterna. Que pelo novo nascimento comecem agora uma nova história, uma nova caminhada. Uma caminhada na qual Cristo é o Senhor de suas vidas. Abençoa-nos a todos nós, Pai. Frágeis, finitos, mas confiantes no Teu amor, no Teu poder e na Tua bondade. Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso libertador. Não te detenhas, mas cuida de nós. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Se você decidiu entregar a sua vida a Jesus neste momento, converse comigo, converse conosco ali na recepção, com alguém, dizendo da sua disposição
de caminhar com Jesus. Queremos caminhar com você, queremos acompanhá-lo. Se você deseja que nós oremos especificamente por algum motivo, pode colocar no cartão ou pode nos dizer pessoalmente do pedido de oração que você traz consigo. Vamos acompanhá-lo em oração também. Queremos dizer a todos que o nosso desejo é que essa semana seja ricamente abençoada por Deus, mas todos somos convidados para estar juntos hoje em nosso culto aqui, na segunda celebração do dia de hoje. Estaremos aqui a partir das 6h30 para o nosso culto de adoração ao Senhor. Antes disso, o convite para almoçar aqui. Tem almoço delicioso, delicioso, para quem quiser ficar aqui e puder pegar o almoço aqui. Então pegue seu almoço e leve para aproveitar essa oportunidade. Não perca o almoço de hoje aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. Com a música estamos concluindo este culto. Continuamos em oração pela recuperação plena do nosso pastor. Estamos acompanhando sua vida em oração. Esperamos muito breve tê-lo de volta ao nosso convívio. Estamos ansiosos por isso e orando por ele, por sua saúde, por sua vida, por sua família. Que Deus a todos abençoe. Curve sua cabeça. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.